Dia histórico na política catarinense. A Assembleia Legislativa aprecia a admissibilidade do impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer. Representantes do setor de eventos fazem protesto em Florianópolis pela volta das atividades, prejudicadas pela pandemia de Covid-19. Especialistas explicam os motivos da alta do preço do arroz para o consumidor. Veja ainda, Santa Catarina é o segundo estado mais competitivo do país, segundo o ranking nacional. E no esporte, Brusque perde para o Ceará e se complica na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta quinta-feira começa ao vivo, direto da Assembleia Legislativa. O repórter Guilherme Bernardi está na sede do Parlamento Catarinense, que analisa neste momento a admissibilidade do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rainer. Guilherme, muito boa noite para você. Cadê o Guilherme? Está aqui o Guilherme. Muito boa noite para você, Guilherme. Como é que está a movimentação nesse momento aí na Assembleia? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Assembleia Legislativa bem movimentada desde o início do dia. À tarde também movimentação por aqui, deputados, convidados, então está bastante movimentado. A previsão que era para ser de 13 horas de manifestações dos partidos, 1 hora para cada um, os líderes, né, acertaram que alguns deputados falariam em nome das bancadas. E a cada discurso que se viu, foi muito... A gente teve um pequeno problema com o Guilherme Bernardi. Daqui a pouco o Guilherme volta então com mais informações. A gente vai acertar o sinal para voltar com mais informações. Vamos dar uma olhadinha então agora ao vivo. Imagens ao vivo desse momento da sessão. A gente tem agora imagens ao vivo da sessão do Parlamento Catarinense que faz então a apreciação da admissibilidade ou não do processo de impeachment. Vamos acompanhar. Que, enfim, este parlamento catarinense vive nesse dia de hoje e tem vivido nos últimos tempos. Claro que também com muita tristeza, muito sentimento, aonde que deveríamos estar aqui, sem dúvida nenhuma, discutindo o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, a fomentação aí da nossa agricultura, da nossa economia e das políticas públicas que tanto esperam pela governabilidade. Pela governabilidade. Hoje é um dia, sem dúvida nenhuma, de grande repercussão no estado de Santa Catarina, uma repercussão política, deputado Altair, que, sem dúvida nenhuma, o parlamento, dentro das suas prerrogativas de legislar e fiscalizar e propor ao Poder Executivo, não podemos nos furtar. Não podemos nos furtar. Confesso ao presidente que estudamos muito os autos do processo, buscando também análises jurídicas, para que aqui pudéssemos exercer a voz daqueles que não têm voz, que somos nós aqui, os deputados desse Poder Legislativo. Para que aqui, senhor presidente, no dia de hoje, vamos apenas julgar o mérito. Bom, você então viu algumas imagens, alguns momentos dessa sessão no Parlamento Catarinense. É para lá que a gente volta agora, sinal restabelecido com o Guilherme Bernardi. Guilherme, você contava como é que estava o ambiente nesse momento aí no Parlamento. Tem mais informações, por favor? Agora há pouco, um dos únicos pronunciamentos foi da deputada Paulinha, né, do PDT, que é líder do governo aqui dentro da Assembleia, até um discurso bem emocionado. Desde o início da tarde, a gente está aqui acompanhando a movimentação, inclusive quem está presente aqui é a vice-governadora Daniela Rainer. Dá só uma olhada na matéria que a gente preparou para vocês. Por conta da pandemia, o acesso de jornalistas e convidados foi restrito na Assembleia. A vice-governadora veio acompanhar a sessão extraordinária. É o primeiro processo que tem o pedido de duplo impedimento no país
vai gerar precedentes para todos os outros processos do impeachment no país. E o nome de Santa Catarina entra na história hoje, e de todos os 40 deputados, assim como o meu e do governador também, no sentido de que nós vamos dar o pontapé, a Assembleia Legislativa hoje vai dar o pontapé do que vai ser o marco regulatório para os processos de impedimento, haja vista o ineditismo desse processo, né? Secretários de Estado também acompanharam a sessão. O advogado do autor do pedido disse que não havia golpe no processo e culpou a imprensa por supostas distorções. Os advogados do governador e da vice tiveram que solicitar espaço para participar da sessão e sustentaram que não há crime de responsabilidade. Nós esperamos poder ofertar aos senhores deputados e às senhoras deputadas as razões e os documentos que atestam de que este processo de impeachment ele tem tão somente uma vertente política, porque jurídica não há nada que dê substrato a eventualmente ser admitido no dia de hoje pelo plenário da Casa. A previsão era de 13 horas de manifestações dos partidos, 1 hora para cada um. Mas os líderes acertaram que alguns deputados falariam em nome das bancadas. A cada discurso, o que se viu foram muitos ataques ao governador e à vice. O equilíbrio da votação não favorecia Carlos Moisés da Silva nem Daniela Rainer. Confio no trabalho de todos os parlamentares, né? É uma busca constante pela justiça, tem que se exaurir todos os argumentos, né? E é o nosso trabalho fazer isso, para que não se saia daqui com a dúvida. Estamos vivendo um momento histórico para Santa Catarina. Infelizmente, esse é o decurso de uma série de ações, como bem descrevesses, de falta de comunicação, diálogo, de respeito entre os poderes, e estamos aqui hoje. O pano de fundo da discussão de impeachment também passa por uma disputa entre o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, do PSD, e o governador Carlos Moisés. A temperatura entre eles subiu muito depois que o Ministério Público Federal denunciou o deputado, 3 filhos dele e um empresário por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Alcatraz, que investiga fraudes em licitações. Mesmo antes de terminada a sessão, a diretoria de comunicação da Assembleia avisou que Júlio Garcia não falaria com a imprensa. Aqui do lado agora, do boa noite. Então, realmente, Morar, né? o Roberto Azevedo e também o Guilherme estabilizou? Vamos voltar para lá, então. Que falaram contra o governador, disseram isso claramente. A começar pelo presidente da Assembleia, Júlio Garcia. Não existe comemoração aqui, porque está se abrindo mão de uma coisa que o deputado Bruno Souza falou, do Novo, que é importantíssimo. O contrato da sociedade com o governador, que é aquele contrato eleito nas urnas. E este ponto deve ser valorizado por todos nós, porque não está apenas se tirando, se provocando o impeachment de um governador e de uma vice, está se criando uma situação para isso. 3 vozes apenas se levantaram favoravelmente a Moisés nos depoimentos até agora, nas declarações dos deputados feitas em plenário. Bruno Souza, do Novo, Vicente Caro Preso, do PSDB, e a líder do governo, não poderia ser diferente, Paulinha da Silva, do PDT. Todo esse arcabouço leva a crer que teremos uma saraivada de votos pela continuidade, pelo prosseguimento do impeachment. O processo de votação está começando agora, nesse exato momento. O presidente Júlio Garcia, que é um dos personagens mais ativos dessa história, tem que ser considerada a situação dele também pessoal, que entrou em conflito com o governador e com a vice, mas ele hoje tem uma situação a ser resolvida, que é uma denúncia do Ministério Público Federal sobre a Operação Alcatraz, que envolve inclusive parentes dele, mas tudo isso nós veremos daqui a pouco num resultado que deve ser acachapante. É isso mesmo. E a gente continua acompanhando por aqui direto da Assembleia Legislativa. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Roberto Azevedo. Daqui a pouco, então, mais informações ao vivo direto da Assembleia Legislativa. E ainda hoje, então, mais informações sobre a votação da admissibilidade do impeachment na Assembleia. E já no próximo bloco, Santa Catarina é o segundo estado mais competitivo do país, segundo o ranking nacional. Voltamos já com os detalhes. Fique com a gente.